A maioria das pessoas tem medo de estar sozinha. Acham que o silêncio é perigoso, que o vazio é sinal de fracasso. Mas para os estoicos, estar só era parte essencial da vida. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores filósofos estoicos, escrevia para si mesmo em suas noites solitárias. Ele chamava isso de retirada interior. Não era fuga, era reencontro. Porque quando você se afasta do barulho do mundo, começa a ouvir algo que a maioria ignora, a sua própria voz. Na filosofia estoica, a solitude é um laboratório. É no silêncio que a alma se organiza. É onde você descobre o que é real, o que é ruído e o que está apenas ocupando espaço dentro de você. Sêneca dizia: a maior companhia que alguém pode ter é sua própria mente bem treinada. E isso muda tudo. Porque se você não aprende a estar bem consigo mesmo, vai buscar nos outros a cura de uma dor que só você pode resolver. Estar só não é ausência de amor, é presença de consciência. É o momento em que você se olha sem distrações, sem máscaras, sem fingimentos. E sabe o que acontece quando você consegue estar em paz mesmo na solidão? Você para de aceitar qualquer coisa só para não ficar só. Você para de implorar por migalhas emocionais. Você para de correr atrás de pessoas que nunca vão te entregar o que você procura. Porque você finalmente entende: estar só pode ser doloroso, mas estar mal acompanhado é devastador. O estoicismo não diz para você viver isolado, mas sim para você desenvolver uma fortaleza interior tão sólida que a presença do outro seja uma escolha e não uma necessidade. A diferença está aqui. O fraco busca companhia para se distrair da dor. O forte busca solitude para entender a dor. E isso muda o jogo da vida. Você não se torna frio, você se torna firme. Você se torna alguém que sente, mas não se desespera. Alguém que sofre, mas não se desfaz. Estar só é quando você finalmente se encontra. E para os estoicos, esse é o ponto de partida de uma vida livre. Mas atenção, a solidão não é automática. Ela exige treino. Estar consigo mesmo sem distrações, sem o celular, sem correr para preencher o tempo, é um exercício de coragem. No começo você vai se inquietar, vai sentir um vazio. Mas esse vazio não é um problema. Ele é uma porta para dentro. E se você tiver paciência, vai atravessar essa porta e encontrar uma presença que o barulho nunca permitiu. A presença de quem você realmente é, sem máscaras sociais, sem performance, sem necessidade de aprovação. É aí que a transformação começa. Na solitude profunda, nasce a liberdade mental. E como dizia Epicteto, ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. Se você deseja... A maioria das pessoas foge do silêncio. Corre para o barulho, para a distração, para a presença constante de alguém. Mas os estoicos sabiam. É no silêncio que você descobre quem realmente é. Sem ninguém por perto para impressionar. Sem aplausos, sem máscaras. É só você. E a verdade. E a verdade, às vezes, dói. Talvez você descubra que depende demais da validação dos outros. Ou que vem se distraindo para não enfrentar seus próprios vazios. Talvez perceba que viveu anos inteiros tentando agradar o mundo, sem nunca perguntar a si mesmo o que você realmente quer. Mas é aí que a solidão se torna uma mestra. Porque ela mostra o que está escondido. E só o que é revelado pode ser transformado. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para os outros. Ele não buscava curtidas, comentários, reconhecimento. Ele buscava lucidez. Sabia que para governar um império, primeiro precisava governar a própria mente. E você? Tem governado sua vida? Ou tem deixado os outros decidirem por você? A solidão é a pausa que permite essa pergunta. E mais, ela é o espaço onde a resposta pode surgir. Sêneca dizia: aquele que está em paz consigo mesmo vive em constante festa. Mas essa paz não vem de fora. Ela nasce no confronto, no silêncio, na escolha de ficar. Mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. Porque fugir de si mesmo é fácil. Difícil é sentar com as próprias feridas. É olhar no espelho e encarar o que não está resolvido. É aceitar que, antes de querer uma companhia verdadeira, você precisa ser essa companhia. E quando você se torna inteiro sozinho, ninguém pode mais te quebrar.
As palavras dos outros não te destroem. A ausência de atenção não te abala. A rejeição não te define, porque a base está em você, não nos outros. É como construir uma casa sólida. Enquanto todos correm para decorar a fachada, os estoicos cavavam fundações. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Profundidade, estrutura interna, firmeza para estar só, e ainda assim se sentir completo. A vida moderna nos empurrou para a dependência. Apps de conexão, redes sociais, notificações constantes. Tudo feito para que você nunca esteja realmente sozinho. Mas no meio disso, você se perde. Porque nunca para, nunca silencia, nunca se encontra. Os estoicos nadavam contra essa corrente. Eles sabiam que o autoconhecimento não é uma moda, é uma necessidade. Estar só, para eles, não era castigo, era preparação. Preparação para amar melhor, pensar melhor, agir com mais clareza. Porque quem se conhece, se comanda. E quem se comanda, é livre. Então, da próxima vez que você estiver sozinho, não veja isso como fracasso. Veja como um convite. Um convite para... A maioria busca liberdade tentando controlar o mundo. Controlar pessoas, controlar situações, controlar o que pensam sobre você. Mas os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade não começa fora, começa dentro. E você só descobre isso quando está só. Quando não tem ninguém para te agradar, nenhuma plateia para te validar. Quando tudo que sobra é você. Foi ali, na solidão, que Marco Aurélio escreveu: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação sobre ela. A mente treinada em solitude aprende a reavaliar. Aprende a não reagir automaticamente. Aprende a pausar e ver com clareza. E sabe o que acontece com essa clareza? Ela liberta. Porque você começa a enxergar que muitas dores vêm da expectativa. Você esperava algo de alguém. Esperava que te entendesse, que ficasse, que respondesse. Mas isso nunca esteve sob seu controle. Os estoicos diziam: não sofra antes da hora. E quando você está só, sem distrações, você aprende a aceitar isso. Aceitar que a vida é impermanente, que as pessoas vêm e vão, e que a única presença garantida até o fim é a sua. A solitude, então, não é solidão dolorosa. É a redescoberta de um lugar seguro, você mesmo. Porque o estoico não quer isolar-se do mundo. Ele quer estar tão fortalecido por dentro que o mundo não o abale por completo. Imagine poder olhar para uma ausência e não desmoronar. Imagine perder algo ou alguém. E em vez de entrar em desespero, usar isso como um espelho para se tornar mais forte, mais profundo, mais consciente. Isso não é frieza, é maturidade. É o que Epicteto chamava de autodomínio. É quando você para de viver em reação e começa a viver em ação, em escolha, em liberdade real. Mas isso exige prática, e a solidão é a arena perfeita para esse treino. Não tem distração, não tem plateia, não tem filtro. Só você, com seus medos, suas memórias, seus desejos e sua verdade. E nesse confronto, nasce poder. O poder de não ser mais dependente. O poder de amar sem se perder. De se relacionar sem se anular. De viver em paz, mesmo que por fora tudo esteja em movimento. Sêneca dizia: a liberdade é a recompensa de quem venceu a si mesmo. Então, da próxima vez que se sentir só, troque a pergunta de por que estou sozinho, para quem eu posso me tornar nesse silêncio, porque a resposta não virá de fora. Ela já está dentro de você, esperando o momento certo para ser ouvida. E esse momento começa quando tudo ao redor se cala. Você pode estar fisicamente só, sem mensagens, sem chamadas, sem ninguém ao seu lado. Mas isso não significa que você esteja perdido. Os estoicos acreditavam que a verdadeira presença não vem do outro. Vem da conexão com sua própria razão, com seu caráter, com sua natureza mais profunda. Marco Aurélio, sozinho no quarto mais poderoso do Império Romano, escrevia para si mesmo: recolha-se dentro de si. Nenhum refúgio é mais tranquilo do que uma alma bem ordenada. E talvez essa seja a resposta que você precisava ouvir hoje. Não é sobre estar rodeado de pessoas. É sobre estar inteiro, mesmo quando ninguém está por perto. Porque o mundo pode te deixar só.
As pessoas podem te esquecer, as promessas podem falhar, mas se você tiver uma mente treinada, você nunca estará verdadeiramente sozinho. Você estará consigo, com sua clareza, com seu valor, com seu eixo. Os estoicos chamavam isso de autossuficiência virtuosa, uma fortaleza interna construída não com muros, mas com sabedoria. E essa sabedoria nasce quando você usa a solidão como aliada, não como castigo, não como drama, mas como caminho de refinamento da alma. Quantas pessoas você conhece que têm medo de ficar só? Medo do fim de um relacionamento, medo de não ter com quem conversar, medo do silêncio de si mesmas. A maioria vive tentando se manter ocupada para não encarar o vazio, mas o estoico vai até ele, entra nele e sai de lá com ouro, porque no fundo do silêncio existe um ponto de paz, e quando você o encontra, percebe, você não precisa de mais aplausos, não precisa de plateia, nem de preencher lacunas com qualquer presença. Você agora escolhe quem fica, não por carência, mas por alinhamento, por conexão real. E esse é um dos maiores poderes que um ser humano pode conquistar, não precisar de ninguém para se sentir inteiro. E ainda assim amar profundamente quando decidir se abrir. Estar só é o estágio onde você aprende a cuidar de si, a se nutrir, a se ouvir, a se respeitar. E quando você vive assim, ninguém consegue mais te manipular com medo da perda. Você não tolera mais o que te fere só para não ficar só. Você não se arrasta por migalhas emocionais, porque agora você tem sua própria mesa, seu próprio tempo, sua própria mente em ordem. Epicteto ensinava: a liberdade está em não depender do que está fora de você. E a solidão, quando vivida com consciência, é a maior escola para isso. Então, se hoje você se sente só, não se desespere. Use isso. Transforme essa dor em construção, esse silêncio em escuta, essa ausência em presença. A arte de estar só não é um dom, é uma disciplina.